Boa noite, pessoal. Na paz de Jesus. Ou, como diz o Anderson, boa tarde, se você estiver vendo esse vídeo à tarde. Ou bom dia, se caso você estiver vendo durante o dia. Né, Anderson? Pois é. Então, antes da gente falar sobre o tema, vocês viram qual é o tema, né? O Reino de Deus. Seria a reunião de número 7, lá na nossa Casa Espírita. Mas, antes disso, o Anderson tem uns recadinhos, né, Anderson? Pegando minha cola aqui, porque senão eu vou esquecer. Um bocadinho de recado, olha só. Primeiro, lembra que a gente vem falando ao longo das semanas que está procurando meio de vocês fazerem as doações, de a gente pegar e distribuir para quem precisa e tudo mais? Achamos um meio. Então, precisa fazer. Seja alimento, seja roupa, o que tiver para doação separado. Entre em contato com a gente ou pela página do Facebook, ou então pelo Instagram, pelas mensagens do Instagram, ou manda um e-mail. O Rodrigo vai colocar aqui na tela, né, Rodrigo? uniãoespiritaramatiz@gmail.com. E aí diz lá com seu nome completo, endereço, que é para a gente saber onde buscar, e mais ou menos, de repente, falar a quantidade, talvez, para a gente saber se uma pessoa só dá conta, né? Mesmo que seja pouco, gente, não fique inibido, não, tá? Como não, a gente por favor. Aqui, a união é que vai fazer a força, né? Isso aí. Não é a quantidade, não. Hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho, não faz mal. Nós vamos até vocês buscar. Isso né? aí. Combinaremos um lugar para buscar, não tem problema. Arroz, feijão, ou então pode ser o kit de limpeza também, né, Anderson? Sim, que são famílias carentes, né, que precisam de tudo mesmo. Então, o que tiver para doação é aceitável. Claro, alimento, a gente pede não perecível, até para não estragar no processo de armazenamento, até entregar a essas famílias e tudo mais, mas pode ser roupa também. Materiais de higiene pessoal também são muito importantes, então, quem puder... Com o tempo, a gente vai passando o que a gente já tem no estoque, o que a gente precisa de mais, de prioridade. Mas, no momento, gente, nosso estoque está vazio de tudo, de tudo. Não existe estoque. Não existe. Então, o que puder ajudar é muito bem-vindo. Sim. E também pedimos a doação, né, para a manutenção da Casa Espírita. Uhum. Da manutenção da Casa Espírita, que a gente diz o seu aluguel, a sua luz, a sua água, enfim, é IPTU que tem que se pagar, tudo, todos os custos de uma casa, ainda que ela esteja fechada, né? Existe a conta não para. Então, até porque, né, Márcia, quando a casa fica fechada, a gente precisa de muito mais cuidado para manter a funcionando, né? Sim, então, por favor, quem puder nos ajudar, né? Tem o Pix? Tem o Pix, que é uniãoespiritaramatiz@gmail.com, e tem aqui no cantinho da tela também o QR Code para o PicPay. Quem quiser ou preferir doar pelo PicPay, é só apontar em qualquer momento para esse código aqui na tela. Certo. Uhum. E mais recadinhos. Vamos lá. Nossa prece pelos desencarnados vai ser no dia 14 de fevereiro, que é um domingo, de manhã, às 9 horas. Vocês podem dar os nomes dos queridos que quiserem homenagear. As únicas coisas que a gente pede, que o nome seja completo, então, assim, só dar o primeiro nome não tem como, tá? A gente não tem nem como considerar, porque imagina se coloca, por exemplo, José. Quantos Josés há só no nosso país? Imagina. Então, fica um pouquinho complicado de achar lá, do lado de lá. Então, assim, nome completo e, claro, que a pessoa que
está enviando o nome tem algum laço afetivo forte, algum grau de parentesco com a pessoa, porque senão fica meio esquisito, né? A gente não costuma convidar para partilhar conosco de um momento gostoso, de celebração, gente que a gente não conhece. Então, por isso, a gente pede essa proximidade entre as pessoas, né? Os nomes ficam disponíveis para serem enviados no link, tem aqui na descrição do vídeo, tem na nossa página no Facebook também, tem no Instagram o link, na bio do Instagram e na descrição do YouTube. E esses nomes podem ser enviados até o dia 11. Então, ainda dá tempo, mas cuidado para não esquecer. Isso. Mais outro recadinho, esse é novidade. Esse merece até aquela curtida legal depois, viu? Que é o seguinte, dia 9 de fevereiro, agora na terça-feira dessa próxima semana, então dia 9 de fevereiro, às 20 horas, a gente vai ter no Instagram uma live junto com o ator Renato Prieto, que foi aquele querido ator que fez o André Luiz de Nosso Lar. Ele vai dividir desse momento com a gente para falar sobre um tema que é importantíssimo nos dias de hoje, que é depressão e ansiedade. Então, vai ser aquele bate-papo, aquela conversa, terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Por favor, prestigiem, divulguem. Então, a gente vai ficar muito feliz de ver vocês participando também, deixando comentários e tudo mais. Isso. E não esquecer de dar o joinha. Merece um joinha, vai. Merece um coraçãozinho aí. E no nosso aqui também, por favor, se gostou. Deixa comentário, as pessoas estão deixando mais comentários agora. A gente gosta sim. Isso aí. Muito legal, é muito legal. Comente sim, por favor. Não entendeu? Pode comentar. Aliás, para aqueles que não entenderam, devagar. Esse trabalho de hoje é para você. Que não entendeu. Né? Hoje nós vamos contar como nasce o entendimento. Muito bem colocado. Isso aí. Né? Tem tudo a ver. Então, vamos embora, Anderson? Vamos. Bora. Para o nosso slide de tema. Então, a máxima de hoje, que nós vamos trabalhar, que tem tudo a ver com o tema de hoje, o reino de Deus. Isso aí. Bonita essa imagem, né? Bonita, né? João que nos ajudou. Sempre trabalhando nos bastidores, mas achando a imagem certa sempre. Olha isso. Olhando para o infinito, olhando através da luz, né? Isso. E a máxima é essa. O meu reino não é deste mundo. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, versículo 36. E aí, vamos voltar para cá, porque essa frase rende que é uma beleza. Né, Márcia? Né? As maiores dúvidas e o desafio para os judeus naquela época era essa expressão, meu reino. Porque esse meu reino que ele diz, a expressão meu reino é poder, alguém que governa, alguém que tem súditos, né? Semelhante ao que acontecia ali. Né? Meu reino. Aí eles já se ligavam nessa palavra que Jesus falava. Os romanos, eles reinavam e subjugavam os judeus. As profecias avisavam que haveria um momento que alguém viria e salvaria, né, resgataria o povo judeu. E aí foi interpretado como Jesus veio
nos libertar desse jugo para nos levar para o seu reino. E aí? Quando ele chegasse, era ele que ia reinar. Era Jesus. Isso aí. Né? Vale lembrar também que lá na época de Moisés, quando eles receberam, né, a terra prometida, eles receberam um aviso da terra prometida, que Moisés conduziu o povo hebreu saindo do Egito, saindo daquela situação de escravidão, até uma terra onde eles pudessem se restabelecer. Quando eles chegaram lá, que veio essa coisa da promessa do reino de Deus, do reino que seria para eles. Então, vocês imaginem, um povo que era escravizado, que cresceu com esse estigma de ser inferior, chegando num lugar que era só deles e sendo avisado de que eles herdariam um reino. Olha isso. Imagina como não cresceu o olho, né? Não, nossa, nós seremos, né? Eles pensaram, então ele reina e nós seremos os senadores. No mínimo. Né? No mínimo. E reino é reino, né? O rei vai ser ele, nós somos íntimos dele, né? Os apóstolos pensavam isso, os discípulos de Jesus. Eles pensavam assim, abaixo deles somos nós, o Senado. Né? Só que aí ele joga meio que um balde de água fria, né? Uhum. Não é desse mundo. Pois é. Era aí que o bicho pegava, né? Para eles. Né? Se não é desse mundo, é de onde, então? Né? Como assim? Não vai ser no planeta Terra? Que, aliás, nem sei se eles tinham noção de planeta Terra, né? Esse reino não é daqui, é lá. Eu vou precisar morrer? Complicado isso. É muito interessante você falar isso, porque é verdade, eu não tinha nem me dado conta até hoje, porque era um povo que não tinha noção de que a gente vive num planeta cercado por outros planetas, dentro de um sistema solar. Não, o reino era até o que você entendia, era o que você imaginava, uma cidade onde você podia governar. Então, era aquele mundinho fechado, né? Então, se o meu reino não é deste mundo, é de onde? Né? Porque ele poderia... E eles só tinham noção de lugar. Uhum. Reino. Né? Jesus, para nós, ele era o máximo, e ele continua sendo para a gente o máximo. Né? Engraçado é que ele não falava nada em nome dele. Ele não falava. Ele falava de Deus. Ele falava do Pai. Né? Então, na verdade, ele não era dono de nada, e ele era o intermediário entre a gente e o Pai. E Deus. Porque se ele chamava a gente de irmão, e ele se dizia filho de Deus, né? O pai dele também é nosso. Sim. E também temos direito a esse reino, que ele tanto fala, né? Ele é o intermediário de Deus, e ele veio arrebanhar essas ovelhas para Deus. Não é isso? A proposta de Jesus era reencaminhar para Deus. Vem aqui, aprende, embora eles não tinham essa noção. E muitos de nós ainda não têm, né? Que reino é esse? Onde é que ele está? Onde é que ele acontece? Como esse reino vai se instalar? Muitos achavam que era pela espada, pela briga. Ainda acham, né? Muitos ainda acham. Ainda acham? Então, imagina que um grupo vai entrar e tomar a cidade, e a partir de agora quem manda sou eu. Né? Agora, quando isso vai acontecer? Quem é que vai dar esse sinal? Vale lembrar também que essa frase também foi dita por Jesus no momento em que ele foi preso, que ele estava diante de Pôncio Pilatos, né?
que perguntou para ele se ele era o rei dos judeus, e ele falou que o reino dele não era desse mundo. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso daqui, não. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a irem cada uma para o reino de Deus. Não é trazer ele para cá. Isso mesmo, quando ele é preso lá no Sinédrio, perguntam a ele, dizem que tu és rei? Aí ele, tu dizes. Uhum. Agora, tu já imaginou os pequeninos lá? Meu Deus, na hora dele assumir, ele não assumiu. Deu para trás. Imagina a insegurança. Não, mas peraí. Porque eles pensavam uma coisa. Jesus ficava sempre... na verdade, Jesus não dizia, olha, gente, vocês estão tudo louco, não é assim. Jesus tinha paciência para ensinar. Muita calma, muita paciência. Quer dizer que ele, na hora dele dar o testemunho para os discípulos, ele fica calado. Tu dizes, né? Como ele ia explicar esse reino? Só que o que a gente não sabe é que Jesus, ele falava de algo que ele já possuía. Sim. Eu vou ler um trecho aqui que Jesus vai até... Humberto, esse trecho está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e é o nosso livro aqui que a gente geralmente está buscando nele os nossos complementos para nosso estudo. Jesus parado em frente ao templo e o sacerdote Hanan conversava próximo. E ele é atraído pelo magnetismo de Jesus. E ele vai até Jesus e pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus, vim implantar o reino de Deus. E aí o Hanan, você tem ideia do que seja isso? Jesus, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E aí o Hanan não espera essa resposta, né? Ele queria que Jesus respondesse outra coisa. Enfim, ele toma um susto e, tomado pelo sentimento, pelo despeito, ele responde, obra divina nas tuas mãos? Por acaso conta com o apoio de algum príncipe ilustre? Um rei desconhecido? E Jesus responde, os meus colaboradores virão de todas as partes do mundo. Com deboche e ironia, Hanan diz, claro, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Naturalmente, serão estes os teus companheiros e os teus colaboradores. Mas, Galileu, já viste alguma estátua erguida com fragmentos de lama? Eu já teria arrumado uma confusão. Epa! E já estaria presa. E acabaria ali a fundação do reino de Deus. Enfim, aliás, o reino de Deus nem estaria em mim nesse momento. Né? Como ele já possuía o reino de Deus, ele responde, sacerdote, não há mármore mais formoso que o sentimento e não há cinzel superior ao da boa vontade.
E aí ele, desnorteado, pergunta: conhece Roma ou Atenas? Quer dizer, ele já foge do que Jesus estava falando. Mas aí você imagina se Jesus pudesse responder de fato, né? Assim, não, olha, eu não conheço Roma, não conheço Atenas, não só conheço, como ajudei a construir o planeta onde elas ficam. Olha, é muito humilde, né? É muito humilde. É realmente reconhecer a pequenez do ser humano, né? Jesus responde a ele: eu conheço o amor e a verdade. Viu que, em um certo momento, ele diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Ou seja, o reino de Deus é a nossa transformação. Inclusive, teve um concurso de pintura, aliás, João tinha que entrar nessa. Um concurso de pintura, quem retrataria melhor o reino de Deus? Nossa, que difícil. Eu não vou responder como foi esse concurso, só sexta-feira. Tá bom? Olha só. Botando gancho para o pessoal ficar ligadinho na sexta. Isso. Porque tem a ver com a parábola. Muito bom. Então, me lembra isso na sexta-feira, para eu dizer como foi o concurso, e até lá vai pensando, João, esse recado é para você, o que você iria desenhar? Deixa aqui no comentário, João. Bota aí no comentário, João. Eu não vou falar mais nada para não dar spoiler. Quem é que vai comentar o que desenharia, que eu vou dizer como foram os desenhos e quem ganhou. Porque teve ganhador. Certo? Certo. Bom, e voltando para cá, quer falar mais alguma coisa? Eu estou falando sozinha. Não, está ótimo. É curioso, né? Porque a gente ainda assim tem muita dificuldade de visualizar, porque você vê como desenhar o reino de Deus. A gente já pensa numa representação física, né? Em algum lugar, alguma coisa desse tipo, porque a nossa mente é tão limitada, é tão fechadinha, que a gente não consegue alcançar o que Jesus falou. Nem 2000 anos depois do que ele falou, a gente não consegue. Olha que terrível. Né? Foi interessante esse concurso. Mas aí, ainda no livro Boa Nova, a gente pode ver um exemplo dessa construção do reino de Deus em nós. Sabe com quem foi, Anderson? Você lembra dessa passagem? Eu não vou arriscar. Aliás, olha, eu imagino pelo menos assim umas 3 pessoas, 4, que começaram a construir naquela época. E assim, eu não quero chutar uma delas, entendeu? Porque vai que não é que você tem em mente. Aí... porque, na verdade, ele começou o reino de Deus, os discípulos, o colégio apostólico pensava que era um lugar, né? Tanto que, quando ele convidou Simão, Pedro e o irmão André para participar, convidou para participar da implantação de reino de Deus, Pedro, feliz, falou bem assim: nós podemos aqui, o lago de Genezaré, não é isso? É grande, nós podemos, quer dizer,
ele já pensou no local, chamar as pessoas e tal. Não era isso. Jesus acolheu, ficou quietinho, mas o reino de Deus começou a ser modelado, implantado no coração de cada um deles. De cada um deles. Todos eles manifestaram esse reino de Deus construído, né? Ou ajudado a construir por Jesus. Porque, na verdade, todos nós temos isso dentro. Basta... O que basta que ele falou ali? Boa vontade. Cisel, da boa vontade. Mas hoje eu vou falar delezinho, que eu amo. É o Pedro. Né? Um homem rude, um homem nervoso, ele se excedia facilmente, como muitos de nós. Um homem normal, um homem do mundo. Não é isso? Apressado. Quando pensaram em prender Jesus, ele tirou a espada do bolso e cortou a orelha do soldado. Olha isso. Ele era a defesa dele, era o lado humano dele. Ele está vivendo isso aqui. Né? Ele não sabia dosar a energia que ele tinha. Ele não sabia para onde direcionar, né? Ele não sabia direcionar. Então, Jesus começa a implantação do reino de Deus em Pedro. E Pedro achando que era algo exterior, né? Que isso seria exterior. Só que Pedro ainda frágil, como se for uma criança, né? Ele oscilava. E aí acontece aquilo tudo com Jesus. E Jesus em espírito, eu estou pulando, tá, gente, dali do Boa Nova, o capítulo é grande, mas vale a pena dar uma olhada, ler, se deliciar com as palavras, com o capítulo dele é maravilhoso. E aí, Jesus fala para ele, Pedro, ele fala em espírito, depois de crucificado, né? Jesus em espírito diz a Pedro, Simão, vá a Jerusalém e funda uma casa e recebe os assistidos. Não é isso? Uhum. E aí, Pedro faz isso. Ele funda a Casa do Caminho, né? E começa o trabalho. Qual o trabalho? De atender as pessoas? De assistência. Mas aonde está mais essa obra? Dentro dele. Onde está hoje a Casa do Caminho? Não existe. Vai que existe do lado de lá. Mas sim, no coração de Pedro, né? Uhum. Está em ruínas, não existe mais. Porque quando Jesus pede para construir a Casa do Caminho, ele não pediu uma obra externa. Não era isso que ele estava pedindo. Ele até estava aproveitando isso. Ele até aproveitava, porque a espiritualidade, eu acredito que funciona assim. Gente, eu vou contar um segredo meu. Eu adoro pedir as coisas à espiritualidade quando eu estou varrendo ou lavando a casa. Lavando uma louça,
varrendo uma casa, lavando roupa, passando. Eu adoro. Sabe por quê? Enquanto você pede, tu vai agindo. É Essa melhor é a do que hora. pedir chorando, né? É verdade. É verdade, porque é na luta. Eu estou na luta. E aí é isso. E a gente conversa, né? Porque ele queria construir, na verdade, por dentro. Ele sabia que o trabalho que ele iria realizar era um trabalho do próprio Simão Pedro. Ele não falou, esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, Pedro tem um trabalho árduo ali. E ele, nesse trabalho, Pedro exerce a paciência, a assistência, tudo isso. Imagina ele ter que cuidar da sogra e da pessoa do pedinte que bateu ali. Imagina. Não é fácil. Né? Não é fácil. Tanto não é que lá pelas tantas, né, Pedro, cansado, ele abria a casa cedo e fechava a casa tarde. E depois que ele fecha a casa, que a casa está fechada e que ele já ia se recolher, batem a porta. Era o pedinte. E ele abre a porta e faz o que muitos de nós fazemos quando a gente encerra o expediente do nosso trabalho. Né? Eu me vejo muito em Pedro. Ele abre a porta e porque realmente depois de um dia de cansaço, gente, você está assim caindo, né? Esgotado. Uhum. Ele abre a porta e o pedinte está lá. Sabe o que ele fala para o pedinte? Ah, meu irmão, Acabou volta o amanhã. expediente. Você não está vendo que a porta está fechada? E aí, quando ele tira, quem era, gente? Exatamente. Essa eu lembro. Jesus. Né? Gente, Jesus não fala nada. Nem precisava. Pedro começou a chorar. Quer dizer, porque é no cansaço, é na vida dura que a gente leva, é que a gente se mostra. Não é mesmo? É que a gente vai exercendo a paciência, e Jesus fala para ele, Pedro, Pedro. Mas... E Pedro pede desculpa. Pedro ama Jesus. Ama Jesus. E aí ele aprende ali mais uma lição, né? E aí o Pedro cumpre a lógica do evangelho, que é realizar um trabalho exterior usando o aprimoramento interior. A Casa do Caminho foi feita para isso. E aí, lá pelas tantas, a Casa do Caminho, isso já não está no livro Boa Nova, está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Acho que você conhece, né, Anderson? Conheço. E aí, a Casa do Caminho já tinha terminado, já tinha acabado, acabou tudo, e Pedro tem que voltar, tem que ir morar em Roma definitivamente com a família, só não está escrito ali com a sogra. Eu não li.
Provavelmente a Não, sogra não tinha feito a passagem nessa época. pois é. E aí Pedro ali, ele vai para lá para, enfim, já vai fazer um outro trabalho em Roma, já não é mais a casa do caminho, termina tudo, já mais velho, né? E Pedro é preso. E ele é preso, e no dia que ele é chamado, Pedro, conforme diz a lenda, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? E no dia que ele é chamado, ele sente uma saudade muito grande de Jesus. Então, pelo caminho, ele vai lembrando de Jesus, lembrando nas noites que eles passavam juntos, nas pregações de Jesus. Isso tudo consolava Pedro, né? E ele não sente ser pregado na cruz. Ele, enfim, só lembra de Jesus, e isso faz ele demorar a desencarnar. E aí Sertório, né, que era um pretoriano, um soldado pretoriano, começa a xingar Pedro em uma agressividade gratuita. Como que a gente faz hoje em dia? Muito comum, né? Muito comum nos spaces da vida, nas redes sociais, essa agressão espontânea. Não concorda comigo, já corto e agrido, né? Isso. Então, ele faz isso. Só que Pedro não está nem aí para ele. Porque ele está pensando em Jesus, ele está com saudade de Jesus, o coração dele está ocupado, não entra, aquelas agressividades não entram. Só que o soldado atira uma pedra e Pedro sente um topor e ele desencarna. Porque ele custou muito a morrer. E o soldado já estava ficando com raiva. E ele sente um topor. O que eu me associei agora, Márcia? Justamente a imagem que a gente usou no primeiro slide, que, na verdade, tudo bem, é uma pessoa em pé, com a luz projetando da cabeça e olhando o infinito, certo? Mas não lembra exatamente isso. A mente de Pedro já estava lá. Já Ele não estava estava longe. aqui. Isso aí. Já estava longe. E ele só sente um topor. Na hora que ele acorda, ele é recebido pelo mestre. Imagina. Foi mais ou menos essa visão, né? Esse clarão, que, na verdade, o soldado ele vê sangue. Uhum. Mas Pedro vê uma luz. Sim. Pedro acorda em uma instância linda, maravilhosa, e Jesus o espera. Uhum. É como se fosse um spa espiritual. Uhum. Pedro estava cansado, tadinho, né? Sim. Daquela vida. Foi como ele dizia, ele era ágil, ele não dosava a energia dele. E aí, Pedro, ele é levado para essa instância, passa 2 semanas com Jesus. Olha que legal, né? Ele passa 2 semanas. Passado 2 semanas, Jesus fala para ele: Pedro, eu preciso ir. Porque enquanto tiver criatura na terra chorando, eu preciso trabalhar. Bom, se fosse o Pedro antigo, ele ia falar: eu vou ficando por aqui, Jesus.
Porque eu estou cansado, não é isso? É. Eu ia falar, olha, pelo que eu sofri, 2 semanas não é nada. Mas Pedro vai e fala que vai acompanhar Jesus. E ele acompanha. Olha como o reino de Deus já estava no coração de Pedro. Tanto estava que quando ele e Jesus vão até... Era véspera de Natal, o livro Antologia Mediúnica do Natal. Era véspera de Natal, havia cristão no cemitério, né, entoando uma linda canção de Natal. E quem estava lá com o filho doente? Sertório, o soldado que atirou a pedra. Imaginei logo que fosse ele mesmo. Ele estava lá pedindo, já um homem também transformado, pedindo a cura para o seu filho. E Jesus fala para Pedro, Pedro, olha quem está à sua procura. Que, se eu não me engano, ele estava no túmulo de Pedro, pedindo a Pedro que curasse o filho. E aí Pedro vai lá, aplica o passe e a criança começa a se restabelecer. Enfim, um Pedro totalmente diferente. Não porque ele morreu, não. Muito antes disso. Ele já tinha se formado antes, né? Não foi porque ele morreu, ficou bonzinho. Não, não. Essa transformação foi no decorrer. Todas as dificuldades, todo o entendimento que ele passou, ele aprendeu com o mestre e pôs isso em prática. Muito bom. Não é isso? Muito bom. E uma coisa que você falou também da frase de Jesus, né, de que enquanto houver pessoas chorando no nosso planeta, ele vai ajudar, ele estará a serviço. E aí isso me lembra exatamente o que a gente preparou para hoje, né? Aproveitando esse finalzinho, que hoje vai ser um pouquinho diferente, gente. Hoje a gente vai para o slide explicando a croma agora no final, mas por quê? Porque a gente vai continuar na sexta-feira, mas ainda não terminou. Então, a gente vai agora para o slide, vai explicar um pouquinho dele e na sexta-feira a gente dá continuidade. Vamos? E o que é a Terra? Uma escola passageira de experiências concretas e o que mais? E de estágios evolutivos. Mas olha que curioso, o passageiro aí está até destacado entre aspas. Porque para a gente demora que é uma coisa. A gente não consegue ver como passageiro. A gente mal consegue ver a Terra como escola, não é? Sim. A gente se pega tanto na experiência concreta que a gente esquece os estágios evolutivos também. A não ser para dizer que o outro está embaixo da gente. Aí a gente lembra rapidinho. Ah, não, mas eu já estou lá na frente. Fulano ainda não aprendeu. E a gente já coloca uma carga de orgulho na frase e mostra que talvez fulano esteja lá na frente e a gente aqui não. Não é? É. Experiências concretas, porque aqui é o mundo da matéria, né? Sim.
tudo que é material, a gente já viu até na outra, na evangelioterapia da semana passada, que tudo que é material, aquilo serve para um recurso pedagógico. Sim. Uhum. Para que você possa evoluir com ele. É como por isso que ela é uma escola. Aquele notebook que você tem, que usa para a escola, aquilo é um recurso pedagógico. Uhum. Para você se melhorar. Sim. Né? Por isso, essa experiência concreta. E vários estágios evolutivos. A cada reencarnação, você vai tendo novos ensinamentos, né? E usando também aquilo que você já aprendeu, para aprender mais coisas. Não é isso? Sim. Então, e olha, o processo também é tão escolarizado, se a gente parar para pensar, que é como se a cada encarnação a gente estivesse numa série diferente. Então, vamos dizer que a gente não aproveitou essa encarnação, não aproveitou essa série. E aí vale o aviso, é melhor ter aproveitado, porque senão a gente repete de ano. E o que é repetir de ano? É voltar lá para o início e fazer tudo de novo até passar. Então, fica a dica. Né? Anderson não diz que a gente não vai passar. Eu, sinceramente, eu não gosto de ouvir isso. Mas é passageiro também. Porque, olha, a gente tem a escola... A gente aqui, né, materialmente falando, tem o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. É a mesma coisa. Assim, eu gosto de pensar que a gente está entrando no ensino médio, porque pelo menos a gente já está deixando de ser um pouquinho criança mimada, e a gente está sendo mais aborrecente agora, sabe? Eu quero muito acreditar que nessa escola, já que a gente está no ensino médio, a gente repete a matéria que a gente foi reprovado. Dá para pensar assim, verdade. Né? Então, você foi reprovado em que matéria? Na da paciência? Na parte. Olha a experiência concreta aí para fazer a gente entender a paciência, né? Lá, Senhor, dai-me paciência. Aí vem um monte de causos que acontecem para a gente perder a paciência. Poxa, mas eu estou pedindo paciência. Mas é porque, gente, paciência não se cria. Aliás, paciência não vem pronta. A gente que cria. Então, ela não se cria do nada, ela é construída. É através dos exemplos, não tem jeito. Perfeito. Então, dai-me sabedoria para aprender isso. É? Então, teremos várias situações onde você vai ficar craque em sabedoria naquele assunto. Né? Naquele assunto. Então, esses estágios evolutivos, quando estivermos craque aqui no planeta Terra, nós vamos para outros. Não é isso? Essa é a parte legal. E por que eu estou falando que essa é a parte legal? Porque isso tem a ver com o que Jesus quis falar também no O meu reino não é deste mundo. Ele não se fez aqui. Ele já existia quando esse planeta foi criado. Ele ajudou a criar o planeta. Então, ele, de fato, não é deste mundo. Então, olha como a mente, nessa hora, parece que explode. Quando a gente entende que Jesus é alguém que veio de outro planeta para poder ajudar a gente. Né? E outra coisa, ele mesmo falou, na casa do meu pai, há várias moradas. Pois é. Então, depois que nós atingirmos um patamar aqui, nós vamos para outras experiências, para novos estágios evolutivos. Vamos para a faculdade. Não é isso? Isso aí. Então, vamos ver na sexta-feira, nós vamos continuar, porque nós vamos aprender um pouco dessa faculdade. Estou errada, Anderson? Não, vai ser ótimo. Adoro
pedacinho do tema de hoje. Então, olha, sexta-feira a gente se encontra na mesma hora, tá bom? Para a gente dar continuidade. Não percam, por favor, porque é o complemento de tudo que a gente fez aqui hoje, tá bom? Vai ter até um teatrinho, gente. Fica a dica. Eu não diria um teatrinho, eu diria o Jornal Nacional Espírita, tá bom? Não faltem. Então, olha, beijos, fiquem na paz. Até sexta. Fiquem com Deus.